Olá, já quero começar esse vídeo pedindo a você que ainda não é inscrito no canal Josias Dias, por favor, por gentileza, se inscreva, é de graça, não paga nada. E compartilha e deixa o teu joinha. E você que já é inscrito, aquele abraço em nome de Jesus. O vídeo é isso aí, o professor diz que Deus mandou trocar o dízimo por cachaça. Este é o tema para este vídeo. A gente vai assistir o vídeo. Convido a você para assistir o vídeo com muita atenção, muita calma, certo? E depois eu quero comentar, certo? E você também pode deixar o seu comentário aí, né? O professor diz que Deus manda trocar o dízimo por cachaça. Vamos ver o professor falando esta frase, né? Ele está dando um estudo baseado em Deuteronômio e ele está dizendo, está mostrando na Bíblia que Deus mandou trocar o dízimo por cachaça. E aí? Vamos primeiro assistir o vídeo para depois você julgar, questionar, tá bom? Preste atenção. Conclusão desse raciocínio. Abra para mim, por favor, em Deuteronômio 14. Vamos 14. ver se podia dar dinheiro, como disse. Vamos começar já a aplicar isso daqui. Deuteronômio 14. Deuteronômio 14, 22 ao 27. 22 ao 27. Também te darás os dízimos de todo o produto da tua semente, e cada ano se recolher do campo. Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos de teu grão, do teu gosto, do teu azeite, dos primogênitos das tuas vacas. Alguém já viu alguém, tem que ser louco, né? Dízimo ficar comendo papel? Alguém come dinheiro? Comer dinheiro? Alguém já viu alguém ficar comendo dinheiro? Não. Comer dinheiro. Então você vê, gente, que aí está falando de dízimo, que não tem nada a ver, por enquanto, aí, com dinheiro. Continue. Das vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus por todos os dias. Faz-se o caminho de Agora bem, gente, olha só, é o seguinte. Se o camarada tivesse que levar o dízimo até o local de salvo sacerdote, e esse local fosse longe demais, olha qual era a atitude que acontecia. Continua a leitura. Que não possas levar os dízimos por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus estiver abençoado. Continue. Então, vende-o. Então vai fazer o quê? Vende-o. Vende. Continue. Dinheiro da tua mão. Isso, aí você vende o animal, a plantação, pega o quê? O dinheiro. Aí você vai pegar o dinheiro. Na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E aquele dinheiro. Aí o que você deveria fazer? É o seguinte, tá longe o tempo, tá longe. Aí você faz o quê? O animal que você ia dizimar, a cesta básica que você ia dar para uma aplicação, você vende, leva até o templo e dá. Vamos ver se está escrito aí, continue. E aquele dinheiro darás por tudo que desejares. Agora você vai dar o teu dinheiro para o templo? Não. O que você vai fazer com o dinheiro? Vai comprar tudo que desejares a tua alma. Agora vamos ver o que está especificado. Continue. Boi, ovelha, vinho e até bebida forte. E até o quê? O quê? Bebida forte, cachaça.
Veja, meus queridos, que o professor disse que Deus Jeová, o Todo-Poderoso, o Deus de providência, o Deus de surpresa, o Deus de repente, mandou trocar os dízimos, por cachaça, por bebida forte. E o que é bebida forte? Bebida forte naquele tempo era cachaça. Se fosse hoje, era cachaça. Não era vinho, era cachaça. Bebida forte, aqui que ele citou, de Deuteronômio 14, no 26, era a bebida de Provérbio, capítulo 31, versículo 6 e 7. Então veja, meus amados, meus queridos, que não é o professor que diz que Deus mandou trocar os dízimos por cachaça, por bebida forte, que se hoje no caso seria a cachaça, né? É a Bíblia que diz, não é o professor que diz, é a Bíblia que diz. É Deuteronômio 14, versículo 26, que eu vou ler para você, reler para você. E aquele dinheiro dará por tudo o que desejar a tua alma, né? A tua alma. Por vaca, por ovelha, podia pegar aquele dinheiro, depois que vendeu disso, podia comprar ovelha, vaca, né? E por vinho e por bebida forte, e tudo que te perdi a tua alma, come-o perante o seu Deus. Ou seja, aquelas 11 tribos, né, que, de Israel, que dizimava para a tribo de Levi, né, era 12 tribos, 12 tribos, 11 dizimavam para a tribo de Levi. Então aqueles fazendeiros, né, aqueles agricultores que dizimavam, se o caminho fosse muito longe, né, ele poderia pegar e vender os seus dízimos, que eram as melhores 10% das suas melhores plantações. Os dízimos eram 10% das suas melhores criações. Então, se o caminho fosse muito longe, ele poderia vender o dízimo e comprar o que desejasse a sua alma, né? E até bebida forte, né? E comer ali perante o Senhor. Então você veja aí que os dízimos não era dinheiro, porque os dízimos se vendiam. Não era dinheiro. Só nesse texto aqui já está mostrando que o dízimo não era dinheiro e nunca foi, ninguém nunca dizimou dinheiro na Bíblia. O dízimo de Malaquias 3,10 nunca foi dinheiro. O dízimo que Deus Jeová mandou as 11 tribos dizimar para a tribo de Levi nunca foi dinheiro. Era plantação, 10% da melhor plantação, 10% da melhor criação. Então, quando o dizimista, o agricultor dizimista, fosse dizimar e fosse muito longe o caminho, ele poderia vender o seu dízimo, poderia trocar o seu dízimo até por cachaça, que é bebida forte. Ele poderia fazer isso. Porque naquele tempo, no tempo dos dízimos, aonde se entregava os dízimos? No templo, lá em Jerusalém. Não era lá na igreja em Abel e Lima que se entregava o dízimo. Não. Não era na igreja do pastor do Chapeuzão aí da televisão que se entregava o dízimo. Não. Não era na igreja daquele pastor intelectual aí da televisão. Não era na igreja daquele pastor psicólogo da televisão. Não. Não era na igreja aí daquele pastor, né, que só fala em dízimo e dinheiro. Não. O dízimo daquele tempo não era se entregar em cada esquina, em cada igreja. Não. Era no templo. O único lugar que se entregava os dízimos era no templo, lá em Jerusalém. Só tinha um lugar para se entregar o dízimo. Então era diferente dos tempos de hoje. Hoje se entrega dízimo em cada esquina, em cada congregação, né? Sendo que o dízimo daquele tempo nunca foi dinheiro. Nunca foi dinheiro. Era 10% da melhor plantação, 10% da melhor criação, sem defeito, sem mancha. Esse que era o dízimo. Você quer entender, saber o que é o dízimo? A doutrina do dízimo está aqui, nessa leitura lida.
Deuteronômio 14, do 22 ao diante. Deuteronômio 14, 22 ao diante, está ensinando realmente o que era os dízimos de Malaquia. É aqui a doutrina do dízimo está aqui neste livro de Deuteronômio 14, versículo 22 adiante. Aqui a doutrina do dízimo. Você quer saber o que era dízimo nos tempos de Malaquia? Nos tempos da Velha Aliança, nos tempos do Velho Testamento? Aqui está todo o ensinamento do que era o dízimo, para quem era, o que podia fazer com os dízimos. Está aqui. Não precisa você perguntar ao pastor nem ao padre o que é dízimo. É só você vir para Deuteronômio 14, 22 diante, que está a doutrina do dízimo. Mas será que algum líder já ensinou isso para você? Então, meus amados, meus queridos, não é o professor que diz que Deus mandou trocar os dízimos por cachaça, que a bebida forte simboliza hoje cachaça. A bebida forte aqui de Deuteronômio 14, 26 era cachaça. A bebida forte era cachaça. Era a bebida de Provérbio 31, 6 e 7. Então, aqui você vai ter toda a explicação do que é o dízimo, e que dízimo nunca foi dinheiro, certo? Ninguém nunca dizimou dinheiro. Você poderá até dizer, mas Abraão dizimou a Melquisedeque dinheiro, ouro. Sim, mas foi Deus, onde é na Bíblia que Deus está pedindo o dízimo a Abraão? Aonde é que Deus está pedindo dízimo a Abraão? E outra coisa, quantas vezes Abraão dizimou? Ele dizimou toda semana, todo mês, todo ano? Quantas vezes Abraão dizimou? E que dízimo foi aquele que Abraão dizimou a Melquisedeque? Foi o dízimo de Malaquias 3:10? Foi o dízimo da tribo de Israel? Não. Ali, aquele dízimo que Abraão deu a Melquisedeque, ali foi um tipo de pedágio. Você sabe o que é pedágio? Você que mora aí em Pernambuco, se você vir para Paraíba, você paga pedágio. Se você é de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, você, para chegar no Rio de Janeiro, você vai pagar pedágio e vice-versa. Aquele dízimo que Melquisedeque recebeu de Abraão foi um tipo pedágio, porque Abraão estava numa guerra contra 4 reis, numa terras que não era dele. E ali no tempo da lei, tinha que se pagar, para entrar naquela terra, que se pagar um pedágio. Então, isso é outro vídeo que eu vou falar sobre o dízimo de Abraão. O dízimo de Abraão, para você saber ali. E outra coisa, o dízimo que Abraão deu, Abraão, a Bíblia diz que era um homem riquíssimo. Não era rico, não. Abraão nunca foi rico, ele foi riquíssimo. Mais do que rico. Ou seja, nos tempos de hoje, Abraão seria um mega milionário. Está entendendo? Mas me mostra a Bíblia. Quando foi que Abraão dizimou da sua riqueza? Abraão nunca deu dízimo da sua riqueza. Ele deu um dízimo de roubo, de despojo de guerra, que ali foi um tipo de pedágio que ele estava nas terras que não era dele, que não era nem para ele estar lá, que ele comprou uma briga que não era dele. Mas isso é para outro vídeo. O tema aqui é esse, que Deus mandou trocar os dízimos por cachaça. Então, é a Bíblia de Deuteronômio que está dizendo. 14, 26, que está dizendo a eu e você, não é o professor. Só que as pessoas ficam escandalizadas quando vê esses ensinamentos, acham que é doutrina nova, acham que é heresia, porque são verdades que estão na Bíblia, mas que ninguém nunca leu para você. Como é que você vai saber? Como é que você vai aprender se ninguém te ensina? Então, meus queridos, o dízimo, nos tempos de Malaquia, era mantimento, cereais, comida, plantação. Veja que o dízimo de Mateus 23, 23, era cereais, cominho, hortelã, não era dinheiro. Ninguém nunca dizimou dinheiro da Bíblia. Agora, dinheiro, na Bíblia tem pessoas ofertando. Oferta é dinheiro. Coleta é dinheiro, mas não confunda oferta voluntária, coleta, com dízimo, porque dízimo é dízimo e coleta é coleta. Você está entendendo? Então, o meu objetivo é mostrar aqui a você que os dízimos
nunca foi dinheiro. E os dízimos nunca foi para brasileiro, porque brasileiro não é israelita. Brasileiro não é israelita. Você pode dar um amém para essa palavra? Glória a Deus, louvado e agradecido. Então, veja bem, você vê que os dízimos não era trocado por dinheiro, né? Porque os dízimos era vendido. Os dízimos era comida, alimento, era criação, plantação. Então, essas coisas você tem que aprender examinando as escrituras. Porque quando aparece um professor ensinando o que um pastor não está ensinando, isso é uma tapa na cara de Satanás. Porque se os pastores escondem essas verdades de você, se os apóstolos da televisão escondem essa verdade de você, Deus vai usar até a inteligência artificial. Vai usar até as pedras, vai usar os professores, vai usar quem ele quer. Mas a palavra de Deus não pode ficar oculta. Porque se eu e você não clamar, Deus vai usar as pedras para clamar no meio do seu lugar. Louvado e agradecido seja Deus. A Ele, para Ele seja dada a honra, a glória e todo louvor. Então os dízimos poderiam ser trocados até por cachaça, bebida forte. Que no caso é cachaça, bebida forte de Deuteronômio 14, 26, e a bebida forte de Provérbio 31, versículo 6, 7. Vai ler o que diz Provérbio 31, versículo 6, 7. É esta bebida que Deus está dizendo que os dízimos poderia ser trocado por cachaça. Então, meus queridos, tem muitas coisas que os líderes escondem de vocês. É pecado cobrar dízimo em forma de dinheiro. E até mesmo naquele tempo os dízimos era plantação, criação. E hoje não pode mais dizimar plantação e criação, porque os dízimos não é mais para nós, brasileiros. Era para a tribo de Israel. Era para os israelitas. Para a nação de Israel. Para a nação de Israel. Você está entendendo? E mesmo se os dízimos de Malaquias fosse válido para os nossos dias, para os nossos tempos, não seria dinheiro. Não seria dinheiro. Não seria dinheiro. E não seria brasileiro que ia dizimar. Ia ser a turma lá, o povo lá de Israel. Você está entendendo? Então os dízimos não é mais válido para os nossos dias, para a igreja. A igreja, ela tem que ser uma igreja ofertante. Você tem que levar, não é 10% lá para a sua congregação. Você pode levar até mais. Até mais, até mais. 100%, o quanto você quiser, ou menos, mas que seja voluntariamente, com alegria. Porque Deus não quer nada de cara feia, de má vontade. Tem que ser com alegria. Certo? E os dízimos aqui, de Malaquias 3,10, os dízimos aqui da Bíblia, de Deuteronômio, o dízimo do Velho Testamento, era para a tribo de Israel. E você não é israelita. E o que é que ele fazia com esses dízimos? Esses dízimos eram para as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os pobres, os levitas, os sacerdotes. Pela Bíblia, viúva não dizimava porque os dízimos eram destinados para ela. Você sabia disso? Então fique sabendo se não sabia. Pela Bíblia, pobre, no caso, eu e você, não é para dizimar, porque pela Bíblia os dízimos eram para os pobres também. Pela Bíblia, os dízimos eram para o estrangeiro. É tudo pela Bíblia, meu amigo. Se você quer ser dizimista fiel, você está indo de contra o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Não se engane, lê a Bíblia com paciência. Lê a Bíblia de mente aberta, coração aberto, que Deus vai te revelar muitas coisas. Então, eu acho uma covardia, em pleno século XXI, esse líder ainda insiste nessa mentira. Né? Eles são teimosos, né?
continua sem querer abrir mão dessa mentira do dízimo, certo? Mas tá aí as plataformas aí desmascarando estas heresias pregadas pelos líderes. Tá aí o TikTok, Kawaii, YouTube, Facebook, Instagram, né? E várias outras plataformas com homens e mulheres de Deus e até criança. E agora até a inteligência artificial desmentindo essa pregação, essa heresia do dízimo pregada nos dias de hoje, onde líderes, na maior cara de pau, pregando salvação em cima de dízimo. E você acha que Deus, Jeová, vai deixar isso barato? Deus já está cobrando da liderança, porque não é tempo mais de mentir em cima de púlpito. É tempo de se arrepender, é tempo de nascer de novo, é tempo da gente respeitar a palavra de Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Então, meus amados, queridos, os dízimos daquele tempo poderiam ser trocados até por cachaça, né? Mas já que o seu pastor quer que você dê dízimo, né? Mas será que ele quer que você troque o seu dízimo por cachaça? Então, meu amigo, diga não ao dízimo, que o dízimo pregado é uma covardia, deveria ter uma lei e devem ter uma lei proibindo das congregações dos líderes estar pregando o dízimo. Dinheiro só deve entrar em congregação voluntariamente, espontâneo, com alegria, sem cara feia, sem estar fechando a mão de mão aberta. Que não faça falta a você, certo? Mas esse negócio de que não dá o dízimo vai para o inferno, que não dá dízimo vai estar roubando a Deus, isso é mentira de Satanás. É mentira dos espíritos enganadores. Então eu espero ter lhe ajudado. O meu objetivo aqui não é falar mal de pastor, de congregação, não. Porque para falar mal de pastor já tem os livros da Bíblia, Isaías, Jeremias e vários outros falando dos falsos líderes, né? Mas eu estou aqui para combater as heresias pregadas, as heresias do dízimo. Eu estou aqui para combater essa heresia do dízimo, certo? E eu não estou aqui para pregar a placa de denominação, porque placa de igreja, de denominação, só traz confusão e não leva ninguém para o céu. O que leva eu e você para o céu é nascer de novo. Fica na paz, fica na bênção e até o próximo vídeo, se assim Deus Jeová nos permitir, em nome de Jesus. Quero lembrar você que, por favor, inscreva-se no canal. Você não sabe o preço, a batalha espiritual que eu pago para gravar esses vídeos. Eu já faz 6 horas que eu estou sem dormir. 6 horas sem dormir. Isso se chama batalha espiritual. Eu estou aqui gravando esse vídeo aqui para compensar as horas perdidas de sono. Fica na paz, fica na bênção e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Eu vou deixar o link aí desse vídeo do professor Fábio Sabino ensinando. Aí você vai ver o restante da mensagem. Fica na paz, fica na bênção. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Em nome de Jesus. Fui!